Muito bom dia. A gente vai estar mais uma vez conversando sobre a Bíblia, conversando sobre o estudo da palavra de Deus, o que a gente pode tirar desse ensino para a nossa vida cristã, para o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas que Deus coloca, que Deus nos dá o privilégio de termos constante contato, constante comunhão, não é? Então são oportunidades que ele nos dá de agradarmos a ele, sendo luz e sendo sal para a vida dessas pessoas. Então é isto que marca o nosso encontro, a nossa conversa, o nosso culto, não é? Cotidiano, o nosso culto matutino nesses muitos dias que já estivemos juntos. E hoje é domingo, a gente vai estar, é, como sempre, né, conversando sobre a palavra do Senhor e nós não vamos hoje falar sobre o Salmo 119, né? Estamos um pouquinho atrasados, mas o Salmo 119 dá exatamente essa visão, né, que temos sobre a importância da Bíblia. Porque na Bíblia você encontra a revelação de Deus e como é que Deus age com o seu amor em relação a todos nós, tá? E, na verdade, o que a gente tem sempre lembrado a partir desse texto e nas nossas conversas iniciais, até para explicar bem como é que funciona, não é? Como é que atua o nosso culto. Estamos habituados a imaginar que culto a Deus é somente quando a gente canta, 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 lê, 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 escuta, 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 coisas assim, não é? Dentro de um ritual que normalmente são praticadas nas muitas religiões. O culto a Deus também é quando nos debruçamos sobre a sua palavra. Então, o nosso culto é terapêutico, né? Tem essa característica. Por que é terapêutico? Porque ele não se prende ao que nós e ao que os escritores escreveram, mas a gente se prende ao amor de Deus que os escritores nem sempre compreenderam muito bem. Entendeu? Então a gente está voltado não ao que tá, não à letra, não ao que eles escreveram, mas o que foi revelado a eles e que dentro dos limites deles eles escreveram o que escreveram. Então, quando você tem a visão correta sobre o amor de Deus, você tem a ideia, a revelação correta, né, do que Deus queria dizer para a humanidade. Então, o nosso culto é terapêutico. Ele busca compreender o amor terapêutico de Deus com o mundo, né? O amor acolhedor de Deus para com cada pessoa sobre a face da terra. Todos aqueles que já viveram, todos aqueles que estão vivendo, todos aqueles que haverão de viver neste mundo, né? O amor de Deus se compraz em ir ao encontro dessas pessoas. E ele faz isso usando a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença, tá? E voltado ao amor para com toda a humanidade, sem exceção. Essa é uma marca que a gente não pode esquecer quando falarmos sobre o amor de Deus, né? O amor de Deus não é para pessoas que mereçam, mesmo porque não há ninguém que mereça. O amor de Deus não é para pessoas que são dignas, mesmo porque não há pessoas dignas. O amor de Deus é para com todo ser humano que foi criado à sua imagem e à sua semelhança, tá? Pessoas que foram criadas com essa marca. Então, não são robôs, não são animais que vivem pelo seu instinto. São pessoas que têm vontade própria e são respeitados nas suas vontades próprias. Tá? Então até isso serve, porque na hora que a gente estiver orando a Deus por alguém, não vamos pedir a Deus que obrigue a pessoa a ser ou fazer alguma coisa que você acha que é o melhor para ela. Porque Deus não faz isso. Deus não obriga ninguém. Tem uma frasezinha que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Né? No sentido de que Deus age, bom, eu espero por amor, a pessoa não vem, então eu vou executar, vou é, organizar para que ela passe a dor, para que ela venha. Isso não é de Deus.
Deus jamais faria uma coisa dessa. Deus trabalha, atua, atrai, mas a pessoa vem porque entende que precisa vir. Tá? Deus realmente faz de tudo. Ele se desdobra, ele vai ao encontro da pessoa, mas ele não obriga. Nunca, nunca. Nem a mim, nem você e nem a ninguém. Deus respeita. É por isso que ainda estamos, vamos dizer assim, em marcha lenta, né? No nosso crescer espiritual. Porque Deus não obriga. Deus vai trabalhando os espaços que a gente vai dando, né? Até esse dando espaços é fruto de um trabalho intenso dele em nos, né, cada vez mais nos fazer parecidos com Jesus Cristo. Então a gente deu um primeiro passo. Qual foi? Quando a gente permitiu que ele entrasse na vida da gente. Né? Quando a gente quis que ele mudasse a gente. Pronto, esse passo a gente deu. Então, com esse passo, sobrou um espaçozinho. Ele ocupa esse espaço. Com esse espaço, e porque ele ocupa esse espaço, ele começa a influenciar no nosso coração para que a gente dê mais espaço. Então, a gente dá mais espaço, fruto do trabalho dele, porque por nós mesmos somos muito difíceis, somos teimosos, somos arrogantes, somos complicados demais. Mas não tem problema, não é dificuldade para Deus, porque Deus ama. Deus ama, né? Tem pessoas mais fáceis do que outras? Sim, né? Porque tem pessoas que têm um temperamento que facilita mais do que outros com seus temperamentos. Tem pessoas que facilitam mais pela criação, educação que teve, pela visão de mundo que tem, facilita mais do que outros, né? Então, mas mesmo assim, todos somos complicados. Então é assim, existem os mais complicados e os menos complicados. Tá? Mas o amor de Deus é o mesmo, porque Deus compreende, né, a limitação de cada um e sabe que não é porque quer, a pessoa não é porque eu quero, é porque ela, como diz a Bíblia, ela está escravizada pelo pecado. E quando você está escravizada pelo pecado, você está escravizado. Né? O que é escravidão? É exatamente isso. O pecado é o Senhor e ele domina a gente. Tá? Então é por isso. Por que o crente ainda tem isso? Porque o crente, o salvo, ainda tem o velho homem. O velho homem, ele faz parte desse processo, porque esse velho homem é que faz com que eu tenha por completo esse imagem e semelhança dele. Né? Eu tenho uma inclinação para a obediência e uma inclinação para a desobediência. Isso é de uma pessoa que não é robô. Ela tem essas duas, né? Essas duas tendências, entende? E o velho homem, então, trabalha intensamente. Mas ainda assim, é isso que é importante. O amor de Deus compreende tudo isso e ele ama intensamente cada pessoa sobre a face da terra. Apesar disso, né? Dessas deficiências que eu estou mencionando. Muito bem, isso aqui é sobre... Deixa eu botar lá que eu terminei não botando. Comecei atrasado e terminei, né, perdendo alguns dos itens essenciais. Bom dia, irmã Ivete. Eu estou vendo aqui o seu bom dia nos comentários. Deixe-me ver aqui. Deixe-me ver. Irmã Ivete, num desses dias atrás aí, eu coloquei respondendo o seu bom dia, eu coloquei meu telefone, eu queria que pelo WhatsApp a irmã entrasse em contato comigo, tá? Por favor. Muito bem, vamos aqui ao culto, né? Nós temos lembrado alguns exemplos de culto a Deus. Então, e aí, nos domingos, a gente tem falado sobre a casa de apoio. Por que a gente menciona a casa de apoio? Porque, no mínimo, a gente está entendendo que seria ideal que a gente orasse. Se eu não estou fazendo alguma coisa pela casa de apoio, vamos orar então por aquelas pessoas que estão fazendo. Deus vai abençoar mais porque eu estaria orando pela casa de apoio? Não. Porque Deus é o maior interessado. Se ele é o maior interessado, ele não vai ficar esperando a nossa oração para poder agir. Ele já age independente da oração. Agora, então, por que é importante orar? Porque na hora que eu oro, eu estou me comprometendo. Eu estou me comprometendo com aquela obra ou com outra obra.
ou com outra ação. Entende? Então, eu digo ao Senhor, eu estou orando, Senhor, abençoe aquela obra. Eu estou dizendo, em outras palavras, né? Claro que às vezes a gente nem lembra disso, mas inconscientemente isso acontece. Quando eu estou orando, eu estou me comprometendo. Senhor, em outras palavras, eu estou pedindo por isso e eu me coloco à tua disposição. Me use. Né? E o que é que vai acontecer? Na hora que eu estou orando por aquilo, eu fico focado naquilo. As oportunidades que surgirem, eu vou apanhar. Porque eu estou focado naquilo que eu estou orando. Percebe a importância da oração? Não é para mover Deus. Essa coisa de oração mover Deus, isso é do paganismo. O paganismo é assim, o Deus lá, como eles acreditam, né? Fica lá de braço cruzado. Ele é todo poderoso, ele, né, tá lá à disposição. Agora, ele fica esperando sua iniciativa. Se você não tomar iniciativa, ele também não toma. Isso não é o nosso Deus. O nosso Deus não funciona assim. Né? Então, oração mover Deus é uma coisa do paganismo. É como se fosse assim, eu vou ter o controle dele. Né? Ele não está fazendo nada, mas eu vou orar e vou movê-lo, eu vou fazer com que ele haja. Isso é do paganismo. O nosso Deus não é assim. Tá? Quando você sentir, não é, alguma coisa que precisa orar por alguma coisa, Deus já está trabalhando aquilo há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Então, por que é importante orar? É importante orar porque você se compromete. Ao se comprometer, você fica focado naquilo. E ficando focado, as oportunidades que surgirem, você segura e direciona para aquilo que... Oh, Deus está respondendo. Né? Não. Se você não orasse, aquela oportunidade também passaria. Entendeu? Passaria por você. Mas como você não está orando, como você não está focado naquilo, aquelas oportunidades vão passar. Você nem percebeu, nem sabe daquilo. Não é o seu, né? Você não está envolvido naquilo. Mas você está orando por algo. Aí vem aquelas oportunidades. Aí você percebe. Por quê? Você está focado. É a importância da oração. Oração não é para obrigar Deus. A oração não é para mover Deus. A oração não é para fazer Deus fazer alguma coisa, porque fuja de um Deus que faz coisas que você quer. Fuja desse Deus, porque você não sabe o que quer. Né? Deus não faz isso. Eu tenho um orgulho que eu tenho, orgulho santo, viu? Que eu tenho é que Deus, a maioria das coisas que eu já pedi a Deus, a grande maioria das coisas que eu já pedi a Deus, Ele não me deu. Não me deu, graças a Deus. Eu tive menos problemas na vida porque ele não me deu as coisas que eu pedi. Mas ele me deu outras coisas e muito melhores. Eu até, olha, vou dizer uma coisa para você. Eu deixei de pedir as coisas a Deus. Né? Por quê? Eu não sei pedir. E se eu tenho um Deus que já sabe tudo que é melhor para mim, para que eu vou ficar pedindo as coisas? Né? Eu quero focar no que ele está me dando. Então eu fico atento. Então vem claro, ele manda 5.000 coisas. Né? Eu não consigo pegar todas. Mas aí eu fico mais atento. Em vez de eu ficar focado numa coisa só, eu fico atento. Né? Aí eu aproveito. Em vez de aproveitar uma, duas ou três coisas, eu aproveito mais 5. Porque aí eu digo, não, isso aqui deve ser Deus que está mandando. Isso aqui também. Isso aqui. Então, coisas assim. Entendeu? Mas isso é uma experiência minha. Isso aí, minha experiência não serve para os outros. Né? Mas o fato é que a gente precisa descansar. Oração não é para mover Deus. O nosso Deus não é como o Deus pagão, tá? Quando você perceber um problema, Deus já sabe daquilo há muito tempo. Quando surgiu uma solução, quando na sua cabeça surgiu uma solução, né? O que é que vai acontecer? Deus já está trabalhando aquilo há muito tempo, então não fique, né? Ah, mas eu vou fazer isso que está na minha cabeça. Muitas vezes sim, Deus até permite, Deus já sabe há muito tempo atrás que você vai fazer daquele jeito segundo a sua visão de Jesus, né? A visão bíblica, a visão correta. Ele sabe que você vai agir daquela forma e ele vai trabalhar em cima disso. Se você agisse de outra forma, ele ia abençoar? Ia, né? Já estou atrasado e estou, né, seguindo, e às vezes alguma coisa eu vou deixando lá, mas não tem problema não. Então como é que é? Olha, aqui está uma caneta. Se eu colocar essa caneta aqui nessa posição, digamos que é a ideal, eu vou ter 500
Deixa eu botar aqui em cima desse número aqui, ó, aqui assim, né? Se eu botar nessa posição, eu vou ter 500 resultados. E é o melhor resultado para o reino de Deus. 500 resultados. Mas, com a minha teimosia, com as minhas falhas, com a minha visão egoísta, com a minha visão prepotente, com a minha visão de dificuldade de conviver com as pessoas, eu pego essa caneta, em vez de colocar nessa posição, eu coloco ela nessa aqui. O que é que vai acontecer? Eu não vou ter 500 resultados favoráveis a Deus. Eu vou ter aqui somente 30 resultados favoráveis a Deus. O que é que Deus vai fazer? Nada de choramingar, nada de ficar reclamando. Ah, você devia ter colocado lá, porque ali é lugar. Não, né? Ele vai pegar aqui, aproveitar ao máximo os 30 resultados. Aí você vai dizer, ah, então fui abençoado aqui, que era a vontade de Deus. Não. A vontade de Deus era aqui nessa posição. Ó. Aqui eram 500 resultados. Né? Então, muitas vezes, as pessoas até enganam a gente, ou a gente se engana, quando dizem, não, uma coisa deu certo, né? Uma coisa teve um resultado positivo, então foi a vontade de Deus. Não. O fato é que Deus, deixa eu usar aqui um ditado muito comum, né? Deus não chora o leite derramado. O leite que sobrou daquele derrame, né? Então derramou grande parte do leite, mas sobrou um restinho na vasilha. Deus não reclama o leite derramado, ele trabalha o restinho que ficou do leite. Entendi como é que Deus atua? Né? Agora, ele vai ser apanhado de surpresa se você deixou o leite derramar? Ele vai ser apanhado de surpresa? Não! Antes da fundação do mundo, ele já sabia que aquele leite ia derramar. O melhor seria o leite não derramar, mas ele sabia há muito tempo que o leite iria derramar. Então não tem choro. Não tem... O que é que ele está fazendo, então, nesses séculos todos, nesses milênios todos? Ele está trabalhando para aproveitar ao máximo o restinho que sobrou do leite. Esse é o nosso Deus. O problema é que a gente, às vezes, quer agir com Deus como se fosse a gente. A gente fica assustado, medroso, a gente fica chateado porque as coisas aconteceram, porque o leite derramou, porque a gente tropeçou e derramou o leite. A gente fica chateado. Deus não, Deus já sabe que é assim mesmo, as coisas são assim. Trabalhar com pessoas igual a mim, igual a você, igual a todas as pessoas, né? É assim, o leite vai ficar o tempo todo sendo derramado. Né? Alguém falando que, eu não posso, eu tenho um horário, né? Mas alguém falando que o homem, quando ele está tomando conta do leite, com certeza ele vai, acho que foi o Cláudio Duarte que mencionou isso, com certeza ele vai deixar o leite derramar. É assim. E Deus vai ficar o quê? Chateado? Zangado? Não. Vou trabalhar com o leite que sobrar. É isso que ele tem feito o tempo todo na vida da gente. É por isso que a Bíblia diz assim, ele faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Né? Para o bem de todos que amam a ele. Paulo deu uma mancada ali. Todos aqueles que Deus ama. Porque nós amamos a Deus. Né? Nós amamos a Deus. O pouquinho que a gente tem de amor para com ele é obra do Espírito. Então é a gente? Não, é uma obra do Espírito na vida da gente. Né? Agora, ele ama a gente. Então, quando você ama, você faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que você ama. Entendeu? Independente se a pessoa merece ou não. Tudo isso é para falar da casa, né, da casa de apoio. Tá? Então, está aqui lembrado, tem aqui alguns aspectos, né, da casa de apoio. Vamos aqui para falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana, é o costume da igreja cristã, né? É costume da igreja cristã, no primeiro domingo, no primeiro dia da semana, né? No primeiro domingo não, mas é o primeiro dia da semana, todas as semanas, né? A igreja se reunia para a celebração da ceia, para relembrar, era o culto principal da igreja primitiva. E na celebração da ceia não é somente o ritual, né? Pode até não haver ritual. Não é o pão que a gente corta, mas pode até faltar o pão, mas ele não é o fundamental. Não é o vinho, pode até faltar o vinho. Né? Eu conheci casos que pessoas usaram foi o suco,
aquele de pozinho, né? Não é isso que é importante, né? Não é o ritual que é importante. Quem gosta, quem acha que ritual é o importante é o paganismo. O cristianismo não. Aquilo tudo é só instrumentos para lembrar o importante. Então, a gente aqui, na celebração da ceia, a gente aqui não tem o pão, não tem o vinho, não tem o cerimonial, mas tem o importante, que é a memorização do ensino que a ceia tem. Entendeu? Então, é isso que é fundamental. Ceia, batismo não salvam ninguém. Ninguém vai para o céu porque foi batizado. Pelo contrário, o inferno está cheio de gente que foi batizado. Tá? E vai estar. Né? Porque não é isso. No entanto, o céu vai ter muita gente que nunca foi batizado e é salvo, e está salvo. Né? Então, o que a gente. A ênfase de hoje seria a gente chamar a atenção sobre a encarnação. Né? Cristo tornou-se homem, encarnou-se. Né? O Espírito assumiu um corpo, né, para habitar neste mundo. O pão simboliza a vinda de Jesus ao mundo. Tá? A vinda. Jesus veio como demonstração do amor, uma prova do amor de Deus para com a humanidade. É isso que ele veio, né? Quando ele assumiu ser homem, essa é a demonstração dele. O vinho nos lembra ou simboliza a morte de Jesus. Então, o pão mostra o nascimento, né? A vinda, a encarnação. E o vinho lembra a morte, né? O sacrifício, o ele assumir, né, os nossos pecados. Os pecados, se possível, do mundo todo. É claro que ele não assumiu de todo mundo, mas estaria pronto para assumir de todo mundo. Né? Por que ele não assumiu de todo mundo, mesmo se ele estava pronto para isso? Porque nem todo mundo vai passar pelo novo nascimento. Ele assumiu os pecados de todos que desejassem passar pelo novo nascimento. Então ele assumiu. Quando ele assume a culpa, quando ele assume o pecado, aqueles que passou pelo novo nascimento não têm mais pecado. Então somos pecadores, mas sem nenhum pecado. Tá? Sem nenhum pecado. A ceia simboliza o fundamento básico para se descansar no perdão e na salvação em Jesus Cristo. Então a ceia nos lembra que a gente pode descansar, porque o sacrifício dele foi completo, perfeito. Somos dignos? Não. Não seremos mais pecadores? Não, somos pecadores, ainda pecamos, né? Mas já está tudo perdoado em Jesus. Tá? Falando aqui rapidamente, preocupado com o horário, é como se fosse dois quadros, duas pessoas. Uma pessoa vai ter alguém para apagar o que essa pessoa escrever. E essa outra pessoa não tem ninguém para apagar o que ela escrever no quadro. E as duas começam a riscar. Riscam. A de cá pode até ter riscado mais e tal, mas riscam. Aí, pronto, parem, vamos ver agora a situação. Quem vai estar com o quadro com risco? Aquele que não tinha ninguém para apagar. E quem vai estar com o quadro limpo? Né? Aquele que tinha alguém apagando o que aquela pessoa escreveu. Assim somos nós em relação a Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele assumiu todos os nossos pecados. Então, se eu iria cometer na minha vida, se eu cometi e vou cometer ainda, né? Somando tudo, vai dar aí uns 4 milhões de pecados. Jesus assumiu todos esses pecados. Mas o principal ainda não é isso. Quando ele assumiu os meus pecados, ele assumiu o meu estado de pecado, porque é esse que me condena diante de Deus, né? O meu estado de pecado, tá? A partir do momento que ele assume isso, então eu deixo esse estado de pecado e passo a ter um estado de salvo em Jesus Cristo. Ainda peco, mas um estado não mais de pecador, um estado não mais de pecado. Tá bom? Muito bem, texto bíblico, vamos ver aqui o que é que nós temos hoje. Estamos encerrando, né? O capítulo 4 de Colossenses, viu? Deixa eu botar aqui nos comentários. Muito bem.
Colossenses, né? Esse aqui foi o versículo que nós conversamos ontem. O de hoje, a gente vai ver aqui, é o 13 e 14. Deixa eu tentar fazer aqui uma coisinha para poder destacar esse 13 e 14. Ok? Tá aqui. E aqui eu diminuo o 11 e 12. Pronto, tá aqui. 13 e 14. Então, Paulo escreve o seguinte para os Colossos, finalizando, né, a sua carta. Ele diz assim, deixa eu dar uma olhada aqui sobre... ele diz assim, versículo 13, pois dou-lhes testemunho de que tem grande zelo por vós, né? Quem tem grande zelo por vós? Pronto, Epáfras. Ele está falando aqui sobre Epáfras, né? Pois dou-lhes testemunho de que tem grande zelo por vós, como também pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. São cidades vizinhas a Colossos, entende? Então, olha, eu estou dizendo para vocês que estou enviando também, aliás, desculpa, transmitindo a saudação de Epáfras. E Epáfras tem orado muito por vocês. E Epáfras tem demonstrado muito carinho, muito respeito, muita preocupação, muito desejo de ver o crescimento de vocês, né? Dou-lhe testemunho de que tem grande zelo por vós, como também pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis, as cidades vizinhas ali a ele. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então são outros que estão ali. Veja que Lucas escreveu o livro de Atos, escreveu o livro de Lucas, né, o Evangelho, e foi aquele grande companheiro de Paulo. Como Paulo era uma pessoa enferma, né, Paulo tinha problemas sérios de saúde, então Lucas estava sempre por perto para poder auxiliá-lo naquelas coisas. É até bom sabermos dessas deficiências, dessas doenças de Paulo, para que a gente não fique naquela mística, né? Mística de que Paulo, olha, veja só, Paulo foi usado por Deus em Éfeso, não é, com o dom da cura. Paulo curou muita gente, mas não se curou. Interessante, né? Não se curou, né? Também não curou, acredito, Epafrodito, parece-me. Tem um texto da Bíblia que ele diz, olha, eu deixei Epafrodito doente, né? Ou foi Epáfras mesmo, deixei doente lá em Mileto, né? Ele também não curou Timóteo. Então veja que quando Deus usa alguém com o dom da cura, não é para ser curandeiro, né? Tem uma missão específica. Então, sem muitos misticismos, sem muitas coisas que as pessoas... Olha, nós temos uma herança pagã enorme no nosso meio, entendeu? A gente vive o nosso Deus como se ele fosse aqueles deuses pagãos, como se Deus agisse daquelas formas. Temos umas coisas esquisitas no nosso meio, viu? Tem pessoas que precisam desse tipo de coisa para poder desenvolver a sua fé, desenvolver a sua religiosidade. Bom, então temos aqui a saudação de Lucas, o médico amado, e de Demas, tá? Então Paulo, até o versículo 14, está nos dizendo exatamente assim. Essa opinião cristã, o que é que eu vou aqui destacar nessa opinião cristã? Deixa eu destacar aqui uma dessas palavras de Gandhi, né? Gandhi tem me deixado muito envergonhado como cristão, porque o meu papel como salvo é ser luz e sal neste mundo. E ser luz e sal é ao contrário do que Gandhi via nos cristãos. E não adianta eu dizer, não, aqueles cristãos eram ruins, mas eu sou bom. Não, nós cristãos somos um desastre. Então está aqui, Gandhi falando, amo o cristianismo,
amo o cristianismo, pelo que o cristianismo é em relação a Jesus, né? Agora diz assim, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Eu amo o cristianismo, mas eu odeio, né, os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. O que os cristãos ingleses, né, faziam lá na Índia era um absurdo. E Gandhi também foi à África do Sul. O que os cristãos ingleses faziam, atuavam, né? Como eles exerciam o poder sobre esses povos. Então, era totalmente ao contrário do ensino de Jesus. Mamon falava mais alto. Mamon era o grande beneficiado com o cristianismo daquela época. Então tem aí Gandhi, né? Amo o cristianismo, pelo que eu conheço do cristianismo, mas eu odeio, né? Claro que esse odiar dele tem algum problema aí com tradução, né? Enfim, por que eu digo isso? Porque o comportamento de Gandhi em relação aos entre aspas, aos cristãos, aos ingleses, não foi de ódio, entendeu? Não foi de ódio. O comportamento dele, as ações e reações dele em relação àquele domínio doentio, né, que os ingleses exerciam, foi totalmente dentro do espírito cristão. Lembra que bem-aventurados são, né, os pacificadores. Lembra disso? Pois bem, apesar de tudo que os ingleses faziam em nome de Jesus, contra, né, tanto os indianos quanto as pessoas da África do Sul, né, aquela nação, aquele povo da África do Sul, tudo que faziam, ainda assim, Gandhi tinha um comportamento pacífico e pacificador. Totalmente ao contrário dos cristãos de lá e de mim, e dos cristãos em geral. Né? A gente usa a síndrome de Pedro, a gente quer usar a espada para poder defender a fé, para poder defender os direitos da fé. A gente quer usar a espada. E Gandhi fez justamente o contrário. Né? Então ele tinha até a autoridade para falar o que ele falou. Agora, quanto à questão do ódio, tem até outras traduções que dizem, olha, eu amo o cristianismo, mas eu, né, não gosto. É usado outros termos, tirando o ódio. Porque mesmo que ele tivesse dito ódio, né, eram palavras apenas, porque o comportamento dele, a vivência dele diante das injustiças praticadas por aquele cristianismo não era de ódio, era de pacificador, era de pacífico, né? Daqueles que dá a segunda face, entende? Esse foi o comportamento dele. Daqueles que se lhe obrigam a andar uma milha, ande duas. Né? E esse exemplo dele de como conquistou, né, as mudanças, a independência da Índia, essa coisa toda, é um grande exemplo para a gente defender também aquilo que a gente acredita que seja ideal, como Cristo gostaria que defendêssemos. Tá? Sem guerra, sem espada, mas de maneira sábia, de maneira pacifista, de maneira tranquila. Tá? É um grande exemplo para a gente. Não o ódio dele, né? Mas pelo menos o querer ver mudanças em tudo aquilo que estava acontecendo. Vamos aqui para o Facebook. Deixa eu colocar aqui alguma coisa sobre esse comentário, essa opinião nos comentários do nosso culto. Por que eu boto isso aqui? Eu já expliquei. Porque nesse material que eu estou colocando, vai também, aliás, qualquer comentário que está nesse culto, né, tem um horáriozinho. E quando você clica no horáriozinho, ele vai direto para aquele assunto dentro
dentro do todo, dentro do culto todo, certo? E isso tem auxiliado algumas pessoas que têm acompanhado o nosso culto de todo dia. Pelo menos foi o que ele me disse. E eu gostei muito da ideia, né? Isso facilita até para mim na hora que eu procuro alguns assuntos que a gente tem tratado aqui. Então vamos aqui ao Facebook. Deixa eu colocar aqui, Facebook. Deixa eu colocar. O Facebook tem aqui os comentários. Tem os temas para a gente conversar, ou as pessoas que queiram algum tema, algum assunto para a gente conversar aqui nos nossos encontros. Né? Aqui tem, atrás de mim, uma imagem de Jesus, né, na celebração da ceia com os seus apóstolos, tá bom? Tá aqui. Deixa eu voltar. E vamos aqui às postagens. Deixa eu abrir aqui o Facebook. Vamos ver. Ok, tá aqui. Deixa eu colocar aqui na tela. Só que eu vou ter que atualizar, né, esse Facebook. Tem que atualizar. Ele não entrou. Deixa eu ver aqui o que é que eu devo fazer. Facebook. Pronto, tá aqui. Vamos ver aqui o... Pronto, aqui está o culto de hoje, né? Aqui está o de culto de hoje. Aqui tem como já curtiram o culto o Agnaldo Lima e a Ivete Espíndola, tá? Eles já curtiram o culto. Aqui tem os temas que nós já colocamos. Aqui tem o dia de hoje. Deixa eu ver o que é que tem aqui para o dia de hoje. Diz assim, hoje, dia 12, é dia do técnico têxtil. É o dia do operador de rastreamento, dia do trator e do físico, dia nacional da recreação, dia pan-americano do ar puro, dia mundial da festa jovem e da industrialização dos países pobres e emergentes, dia internacional das Nações Unidas para a cooperação sul-sul, entendeu? É a cooperação entre os países, né, do hemisfério sul com os países do hemisfério sul, porque a gente tem uma tendência de supervalorizar os países do hemisfério norte, né? E aí a gente termina esquecendo de ajudar o outro, cooperar com o outro dentro do hemisfério sul. Né? Faz parte de uma propaganda muito grande, viu, queridos? Alguém fala de liberdade, né? Nós temos liberdade. Não, não temos liberdade. Né? Nós estamos sempre a serviço de alguém que está contrariando alguma coisa da gente. Né? Então, essa aparente liberdade que a gente tem não existe. A gente vive o tempo todo bajulando e a serviço dos interesses de gente que é maior, de países que são mais poderosos. Né? Ontem no jornal eu estava vendo o tempo que se gasta para ficar lamuriando aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Mas esquecemos, a gente fica lamuriando lá aqueles mortos, né? Quase 3.000, realmente é motivo de tristeza, né? Mas a gente esquece que o que levou a fazer aquilo lá nos Estados Unidos é o fato de que a América, em muitos países, inclusive países árabes, já matou muito mais gente do que isso. Inclusive foi mencionado na reportagem como se fosse uma coisa simples, né? A guerra que eles travaram no Iraque, a guerra que eles travaram na Síria, que continuam travando, na guerra que eles travaram no Afeganistão e outros países árabes, eles já mataram muito mais do que isso. Você sabe que amor gera amor, mas ódio gera ódio. Guerra gera guerra. Né? Como esses países árabes não têm o potencial bélico americano, então eles usam de outros artifícios.
Entendeu? Então, a gente, tudo bem, vamos chorar por aqueles mortos, mas a gente precisa chorar também pelos mortos, não é? Que essa pseudo-guerra contra o terror já matou muito mais gente do que aqueles 3.000, não é? E quase 3.000 mortos que ontem foi tão celebrado pelo mundo todo, né? E que a propaganda só mostra eles, mas não mostra os que já morreram, né? E que gerou motivo para eles terem morrido também. Guerra gera guerra. E o que a América faz não é guerra simples, ela guerreia porque está atrás de petróleo. Entendeu? Ela faz guerra, não é atrás de terrorista, não. É atrás de petróleo. E isso aumenta o número de terroristas contra eles. Tá? Um erro não justifica outro. É isso que é a melhor maneira de entender sobre isso. Aqui tem a entrevista que tivemos ontem com o Adson, né? Aqui tem um vídeo estudo sobre Jesus no seu 3º ano de ministério, Jesus no 2º ano do ministério, Jesus, né, na preparação do seu ministério. São vídeos, estudos sobre isto. Aqui tem um vídeo sobre, né, o meu aniversário e mostrando Cristina como meu grande presente de aniversário. Aqui tem um vídeo do Psicalme, desculpe, não é do Psicalme, mas um vídeo do PS Capes, não é? Da Casa de Apoio, que a gente lembra sempre no domingo. Aqui tem esse recado que tem a ver com o que eu acabei de falar. Isso foi ontem, esse comentário que nós fizemos aqui, tá bom? Ele diz assim: 11 de setembro é dia de lamentar o terrorismo. Realmente. Aliás, todos os dias é dia de lamentar o terrorismo. Mas também é dia de lamentar, mais ainda, os motivos anticristãos que geram o terrorismo. Tá? O terrorismo é ruim, mas os motivos que geram o terrorismo é pior. O terrorismo é feito por eles, mas os motivos, né, anticristãos para gerar o terrorismo somos nós que praticamos. Nós cristãos. É o cristianismo. Né? Os países que nós colocamos como sendo, né, os modelos de cristianismo no mundo, a gente fica naquela ideia, são eles que produzem, né, os motivos para o terrorismo. Então a gente chora os efeitos, mas a gente tem que lamentar as causas. E as causas somos nós, tá? Somos nós. Dia de lamentar a alienação que vivemos, para chorar só pelas vítimas do terrorismo, esquecendo que os motivos anticristãos de países ditos cristãos geram muito mais vítimas dentro e fora de suas fronteiras. O nosso cristianismo, joio, não é? De ódios e ganâncias, é o principal gerador de terrorismos no mundo, o nosso cristianismo. Entendeu? Então, essa foi a lembrança que nós conversamos ontem. Aqui tem outro assunto que conversamos ontem. Muito sério isto. Aqui tem o culto de ontem. Esse culto de ontem, ele foi curtido, né, pela Ivete Espíndola, Marcos Brandão e Neuber Faria Azevedo. Tá? Então são pessoas queridas que curtiram aquele culto de ontem. Deixa eu ver se tem algum assunto aqui que foi colocado para a gente pelo menos comentar rapidinho. Deixa eu ver. Não, não temos. Tá bom? Não temos. O que é que eu faço aqui? Eu vou lá para cima e vamos para o nosso momento, né, de oração. Tá? Só temos 1 minuto, então vamos aqui para o nosso momento de oração. A gente vai agradecer pelo dia de hoje, pelo domingo, né, e pedir que ele nos lembre que há um Deus que nos ama e que ama todo mundo com igualdade e equidade. Tá? É isso que a gente vai orar agora. Deixa eu pegar esse assunto da nossa oração e colocar nos comentários. Colocar aqui.
Muito bem. Deixa eu tirar aqui o Facebook da tela. A nossa oração. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos pensando, de estarmos estudando, de estarmos conversando sobre a Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, Pai, te agradecer, porque cada vez mais podemos compreender melhor o Teu amor para conosco e para com todas as pessoas, todas sem exceção. Nós queremos te agradecer pelo domingo e pedir, Senhor, que esse dia possa estar nos lembrando o grande Deus que temos, o grande Deus que nos ama, o grande Deus que nos protege, o grande Deus que busca o melhor para a vida de todos nós, sem exceção. Nós pedimos, agradecemos por tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, depois da oração, a gente vai aqui para esse lembrete. Vamos ter 10h30, nós vamos ter o culto. Nós vamos ter o culto aqui da família, culto e escola dominical da família. E no link 10, 11 e 12, vamos ter os links sobre a casa de apoio, você pode dar uma olhadinha lá. E o link 3, né, da descrição deste culto, ele está falando sobre os vídeos estudos, onde todos os vídeos estão listados para que você possa ter acesso. E amanhã, no culto, além de outros assuntos, a gente vai tratar sobre orientações bíblicas a líderes espirituais, tá? Eu queria destacar nesse momento, né, um projeto que nós estamos iniciando com o pastor Edemilson. A gente vai estar trabalhando para alcançar pessoas que precisam de cuidados, né, psicoterapêuticos, mas que por algum motivo não tem condição de pagar um profissional. Então vamos estar criando um projeto social nesse sentido. Amanhã, provavelmente, vamos estar com ele e a gente vai estar conversando melhor sobre esse projeto. Estamos ainda nos primeiros passos, né, e descobrindo, né, dando esses primeiros passos, e a gente vai estar aperfeiçoando, porque o importante é termos mais um meio de verdade cultuar a Deus, ou seja, ir ao encontro de quem precisa, né? Ao encontro de quem precisa e que são pessoas amadas de Deus. Então a gente vai adorar a Deus cuidando das pessoas que Ele ama. Tá bom? Então esse é o projeto. Provavelmente amanhã a gente vai estar conversando com o pastor Edemilson sobre isso. Então hoje, que é domingo, é um ótimo dia para você rever sua vida com Deus. Tá? Sua vida com Deus. O que é que precisa ser melhorado para a glória de Deus e para seu bem? Quanto mais Deus é glorificado, melhor é para você, é para seu bem. E quanto mais é para seu bem, mais Deus é glorificado. E na rede social, divulgue que só o Espírito Santo é quem convence, converte e santifica. Tá? E que hoje seja um dia maravilhoso para você e para todos ao seu redor. Tá bom? Deixa eu botar uma musiquinha aqui para encerrar. A musiquinha. E a gente se despede, tá? Deus abençoe.